Nosso evangelho de hoje é João 16, de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Pois bem, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, disse Jesus. Realmente, os discípulos eram incapazes de compreender tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou. Somente a partir da Páscoa, mediante a presença do Espírito Santo, é que a verdade sobre o Verbo feito carne, morto e glorificado, tornou-se mais evidente, mais acessível à inteligência deles e aos seus corações. Antes da ressurreição, os discípulos foram incapazes de compreender Jesus, porque ainda não tinham certeza dessa realidade nova, chamada ressurreição. Não tinham ainda vencido a mentalidade messiânica de um Jesus rei político, segundo os moldes da expectativa judaica, e muito menos entendido Jesus como o servo, contrariando tudo o que esperavam do verdadeiro Messias. Não havia condições de continuar acreditando em alguém que foi colocado na cruz e ainda como um maldito de Javé, como quiseram as lideranças judaicas, e ainda o medo de enfrentar as autoridades judaicas e as zombarias das pessoas por causa da morte do líder deles. Somente na força do Espírito de Deus, dado pelo próprio Jesus, é que seus discípulos puderam realmente entender a verdade e se entregar por ela absolutamente. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, diz Jesus. Os discípulos serão guiados pelo Espírito da verdade, à compreensão dessa mesma verdade. Assistidos na continuidade, na contínua fidelidade à mensagem da salvação e em unidade ao novo apresentado e na unidade entre o que viveram e aprenderam e a renovação exigida no decorrer da história. O Espírito combaterá o espírito, aqui entre aspas, da mentira. Então, o Espírito Santo vai combater o espírito da mentira e do ódio, da realização fácil, do apego ao mundo e a si mesmo, do pecado e da discórdia, da injustiça e da corrupção, de modo geral. Ele mostrará ao mundo a fragilidade da criação, a verdade sobre o pecado, as consequências das injustiças e as desgraças onde não existe amor, verdade, liberdade e vida. E ao mesmo tempo dirá ao mundo qual é sua vocação, onde se encontra sua beleza e realização e qual será seu futuro. O Espírito colocará Jesus no centro, abraçando toda a periferia e mostrando que somente pelo ressuscitado a humanidade viverá o projeto salvífico do Pai, a comunhão com Ele. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará, diz Jesus. O Espírito não anunciará outra revelação. Estará sempre na dependência de Jesus. O Pai não fará outra revelação, pois já disse tudo no seu Filho. Portanto, o Filho é a revelação absoluta de Deus. O Espírito conduzirá a Igreja
a um mais profundo conhecimento dos ensinamentos de Jesus e da pessoa mesma de Jesus. Pois são importantes tanto os ensinamentos de Jesus quanto Jesus mesmo. Isto é, o ensinamento que é Ele próprio. O Espírito atualizará sempre a verdade que é Jesus na Igreja e na história, pois sua missão é realizar a obra de Cristo e glorificá-lo. Então o Espírito dá testemunho, aprofunda e atualiza Cristo na história, guiando a Igreja sempre mais à plenitude da verdade, a uma mais profunda identificação com o Cristo cabeça. Revelará as coisas futuras, pois bem, à luz do futuro escatológico, isto é, da comunhão final com Deus, do encontro com o último de todas as coisas, os discípulos são chamados a entender melhor o seu presente. A partir da conclusão dos tempos, analisar melhor o que se sucede hoje, a maneira de se comportar atualmente e decidir pelo que realmente conduz à plenitude com Deus. Ao ler o presente à luz do juízo de Deus, da vitória de Jesus sobre a morte, o pecado e Satanás, concluir que o amor vale a pena, será vitorioso e realizará toda a Igreja. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.